Olá, amados de Deus, que alegria é sempre para nós estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, o Deus que se encarnou, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele vem habitar em nós, sendo nós assim tabernáculos de Deus aqui na terra. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós contamos com as suas orações. A gente enfrenta lutas e que você possa divulgar este programa para que ele alcance outros corações e outras vidas sejam tocadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já já a gente volta. Cruz Credo, o Credo da Cruz, é um livro que trata deste espanto. Como é que o Deus toma uma cruz, morre numa cruz para salvar uma gente tão ridiculamente pretensiosa de querer ser Deus? Este livro é uma proposta de mostrar o que é a cruz desde a eternidade passada até a eternidade futura. Toda a história do mundo passa por esta cruz, a libertação do ser humano. Este livro tem sido um dos carros-chefes que Deus tem me tratado e nós estamos apresentando mais uma vez aqui no programa para aqueles que ainda não adquiriram. Na sua estante ter o Cruz Credo, o Credo da Cruz, onde Deus pode salvar a gente mais orgulhosa deste mundo e torná-la um filho dele, nova criatura. Deus abençoe a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje eu quero tratar um pouquinho sobre a questão o poder espiritual. Jesus disse aos seus discípulos, antes de sua ascensão aos céus, ele disse: vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos
lugares mais distantes da terra. Isso ele nos disse logo depois da sua ressurreição, quando ele já estava sendo assunto, elevado aos céus, por umas suas últimas palavras aos seus discípulos. Ele fala: recebereis poder. Mas que poder? Qual poder? Que poder Jesus está se referindo? Há um poder que é humano, bem capaz de fazer grandes coisas. Mas não é este o poder que Jesus está se referindo. Nós temos tanto o poder físico do homem, quanto o poder psíquico da inteligência, das suas emoções, mas não é este poder. O poder humano realiza feitos notáveis nesta terceira dimensão e até mesmo nos limites imateriais da alma, no campo da criação da alma. Porém, este poder humano não faz nada de cunho espiritual. A vida espiritual só pode ser movida espiritualmente. O ser humano caído é muito poderoso em vários campos, mas ele é um inválido no âmbito espiritual. Ele tem muitas capacidades. A sua alma é potente, chamados poderes latentes da alma, são muito grandes. Mas ele não tem poder no campo do espírito. O ser humano tem demonstrado grande capacidade na esfera da ciência, da tecnologia. Você olha hoje os aparelhos, como eles são ricos de conhecimento, mas ele não tem nenhuma competência no cunho espiritual. Tem na sua alma, tem no seu corpo, mas espiritualmente não. A raça humana mostra certos poderes no terreno parapsicológico e esotérico, mas isso não tem nada a ver com a área espiritual realmente. Os poderes da alma podem até estar na esfera da física quântica, mas não são de realidade espiritual. A espiritualidade é dinamizada, dinamis, poder, pelo Espírito Santo. Jesus falou de um revestimento do poder do alto que tem uma origem divina e está relacionada com o novo nascimento ou o nascimento espiritual do alto. É algo que transcende tudo isso que nós temos aqui neste mundo. Para sermos revestidos do poder do alto, nós precisamos ser desvestidos do poder humano da autoconfiança. Este é um grande problema para cada um de nós. Aquele que confia em si mesmo está em grande perigo, porque ele confia num ser mortal, num ser que está sujeito a quedas e a problemas morais sérios. Deus não derrama o seu poder sobre o nosso poder.
ele primeiro tem que retirar a nossa força humana para depois colocar o seu poder divino. Antes de sermos investidos do poder do alto, necessitamos ser desvestidos de qualquer tipo de poder que nos exalte e envaideça. Se aquilo que eu uso detém uma vaidade para mim, um orgulho para mim, isto não é poder do céu. Quando Pedro estava na porta formosa do templo em Jerusalém e um mendigo lhe pediu uma esmola, ele disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o moço saiu pulando, gritando, e todo mundo correu em direção do acontecimento, porque ele estava ali paralítico há muitos anos. E eles vieram a Pedro, e Pedro disse assim: por que vocês estão olhando para nós? Nós não temos nada a ver com isto. A fé que vem pelo nome de Jesus deu a este a condição de ser curado. Pedro sai de cena, ele não se expõe, ele não chama atenção. Ele sabia que ele não tinha este poder nele mesmo, isto era do alto. Ele não se envaidecia, ou não se envaideceu e nem se exaltou com aquele acontecimento. Porque este poder é o poder de Deus. Todas as vezes que Deus nos usa, nós nos alegramos por ter sido usado, mas nós saímos do palco. Nós não chamamos atenção para nós, porque sabemos que foi Deus quem realizou. Não há lugar para a vaidade no reino de Deus. Qualquer tipo de poder que nos dê a sensação de autossuficiência é extremamente desastroso. Terrível. A obra da cruz, embaixo, antecede ao enchimento de cima. A morte do ego precede a vida da ressurreição. O esvaziamento vem antes da plenitude. Primeiro a cruz tem que exercer um poder de nos esvaziar, para depois nos encher com a vida de Cristo. Não há espaço para a vida do ego e a vida de Cristo ao mesmo tempo. O meu ego é soberbo, é cheio de si, e Cristo é humilde. Para que isto aconteça, é preciso que haja um milagre. Se um sai, o outro entra, pois esta é a norma da vida espiritual. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2:20. Há um escritor do século XVII, chamado John Owen, que diz: não teremos nenhum poder de Deus, a não ser que sejamos convencidos de que não temos nenhum poder em nós mesmos. Qualquer poder nosso está sujeito à vaidade, e isto traz ensoberbecimento. Nós vamos ter uma paradinha aqui por um instante e logo, logo nós voltamos.
A graça tem que desmanchar o pedestal da nossa glória para nos encher da humildade de Cristo. Roberto McKenna, um pregador inglês, ele dizia: lembre-se de que Jesus por nós é toda a nossa justiça diante do Deus Santo. E Cristo em nós é toda a nossa força em um mundo ímpio. Jesus por nós, Ele realizou uma obra maravilhosa na nossa libertação. E Cristo em nós é a nossa força. Aqui reside toda a realidade experimental da fé cristã. Jesus na cruz, morrendo a nossa morte, morrendo para o ego, e Cristo vivendo sua vida ressurreta em nós. É a realidade do poder de Deus. Deste modo, nós perdemos nossa presunção imperial, essa necessidade de poder, de ganharmos a onipotência divina em nossa fraqueza. Agora nós vamos precisar desta obra de Deus. Paulo enfrentou uma luta em sua vida em razão de um arrebatamento que ele teve até o terceiro céu. E ele ficou muito orgulhoso. E ele diz que para que não se exaltasse, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que ele pudesse entender o perigo que é o poder carnal, a vaidade. Eu sou especial, eu sou único. E ele diz que por 3 vezes ele orou pedindo a extinção deste espeto, desse espinho de humilhação. Mas a resposta do Pai foi simplesmente de eclipse total do seu ego. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Essa versão de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, é muito interessante. A minha graça é tudo o que você precisa. E o meu poder é mais forte quando você está fraco. Alguém disse: deve ser todo-poderoso o poder cuja suficiência é a fraqueza. Quando você está totalmente fraco, mas dependente totalmente do Todo-Poderoso, você é todo-poderoso. Se não temos nenhum poder, mas dependemos totalmente do poder de Deus, de repente, nós nos tornamos, como assim dizer, onipotentes, sustentados pela onipotência de Deus. Um comerciante que está em falência e que recebe uma proposta de uma grande multinacional para ser sócio dele, e essa multinacional diz: tudo que você devia eu pago e você pode usufruir de todos os recursos. Então, este comerciante fracassado se torna uma superpotência. Na igreja, não é o poder do homem que tem valor, nem é a cultura, a intelectual que sustenta a sabedoria dos santos, mas o poder soberano do Todo-Poderoso. É aí que nós encontramos a grande obra que Deus tem para conosco.
Se somos fracos, mas totalmente dependentes do Altíssimo, nós estamos cheios de poder espiritual. Nós não precisamos ficar preocupados. Há um homem lá na Inglaterra, no século XIX, chamado George Miller. Ele resolveu criar um orfanato para mostrar à igreja de que nós poderíamos viver na dependência de Deus. E ele começou aquele orfanato nunca falando de suas necessidades para nenhum homem, só falava para Deus. Ele confiava inteiramente no poder de Deus. E ele começou com poucas crianças, mas ele chegou a ter 2.000 crianças. E durante os 60 anos em que ele esteve na direção daquele orfanato, passaram mais de 10.000 crianças ali, sem nunca pedir um tostão, sem nunca fazer uma quermesse, sem nunca fazer um bingo, sem nunca fazer, só dependendo de Deus, confiando em Deus, esperando em Deus. E nunca lhe faltou um só centavo. Deus trouxe por meio de pessoas os recursos necessários. Passaram, durante aqueles 60 anos de seu trabalho ali, naquele tempo, cerca de 6 milhões de libras esterlinas. Há uns anos atrás, já faz mais de 20 anos, eu fiz pedi a um economista para fazer uma atualização, ele fez uma atualização de mais ou menos 500 milhões de dólares, sem nunca pedir nada para ninguém, confiando em Deus, esperando no Senhor. E quando ele morreu, a fortuna dele era 800 libras, pessoal, que era umas coisinhas que ele tinha, mais nada. Tudo empregue naquilo que era para a obra de Deus. Não precisamos de uma academia de halterofilismo espiritual para que nos desenvolvamos nesta área. Precisamos sim do esvaziamento da cruz, da obra da cruz na nossa vida. Alguém já disse que o único reino que prevalecerá neste mundo é o reino que não é deste mundo. O nosso Pai é rei e o seu reino não existe pelos nossos esforços. Ele existe porque Deus reina. E quando Deus reina, as coisas acontecem. Nossa parte é fazer parte desse reino por ter nascido nele e por isso colocar as nossas vidas debaixo da vontade soberana do Rei dos Reis. Tem sido bem difícil, mas antes de poder orar, venha o teu reino, eu precisei estar disposto a orar que o meu reino se vá. E finalmente, ele se foi na cruz. Quando nós ganhamos essa dimensão, é difícil que o meu reino se vá. Senhor, eu não quero viver para a glória, minha glória. Eu quero viver por tua glória e para a tua glória. Não há lugar para gente empinada na corte de Abba, do Pai, já que o Rei dos Reis encontra-se de cócoras, lavando os pés de gente sem dignidade. Isso é bizarro, ver o Senhor lavando o pé de pescadores, pecadores indignos. Aqui neste reino a nobreza se ajoelha para limpar o chão. Que coisa extraordinária, a nobreza celestial, de joelho. Teu é o reino,
Mas fiquei muito aliviado quando eu percebi que o poder para ser convertido em súdito deste reino vinha do próprio rei. Não sou eu que me esforço para ser convertido neste reino. Foi necessário todo o poder do Rei dos Reis, o Rei Todo-Poderoso, para levar o meu coração incrédulo e rebelde a crer nele. A minha expectativa é que você receba esta realidade. As doutrinas humanas não contêm poder para humilhar. É só o poder de quem tem todo o poder que pode nos levar a depender dele. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo opere na sua vida e na vida de cada um de nós esta realidade espiritual. Que nós dependamos totalmente dele e que não confiemos em nós mesmos. Receba Jesus na sua vida. Ele muda a nossa maneira de pensar. Eu confesso que isto tem sido uma realidade experimental e que eu gostaria que você também gozasse desta realidade. De coração para coração, até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir.